Olá, pessoal. Fala Pública Podcast. Tenho o prazer de estar aqui hoje com o nosso queridíssimo vereador Marcos Dias. Ele que é um excelente parlamentar na nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente já conhece há muito tempo, teve vários trabalhos lá, né? O seu mandato é pautado na família, nos bons costumes e principalmente hoje ele está aqui no Fala Pública Podcast trazendo um pouquinho da sua história, de todo o seu trabalho junto à nossa Prefeitura do Rio de Janeiro, na nossa Câmara, e principalmente Fala Pública Podcast, que é o podcast vereador, que foi criado, só para você ter uma ideia, por assessores parlamentares. Então, esse é o primeiro podcast no Brasil criado por assessores parlamentares. A gente se sente muito honrado. É um prazer estar nessa mesa. A nossa queridíssima Cíntia Félix, nossa secretária municipal de integração metropolitana. É um prazer falarmos sobre o nosso Rio de Janeiro. E eu gostaria que o senhor pudesse já trazer para o nosso podcast como é que começou a sua vida pública, como é que o senhor chegou ao mandato de vereador com essa envergadura, com essa força. Bom dia, boa tarde, né? Estamos aqui nessa feira do agro aqui no Rio Centro. Quero cumprimentar a todos que nos assistem e você, Flávia, é sempre muito generosa, né? Obrigada. Tem que dar um desconto em tudo que ela fala, que ela é muito generosa. É o cartão de visita dessa menina. Falar por Fala Pública é uma oportunidade muito grande para esse vereador. Um canal que se dispõe a dar voz às pessoas que querem um tempo melhor para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então, assim, antes de mais nada, quero parabenizar por essa iniciativa de vocês e contextualizar toda a história do Marcos Dias. Marcos Dias é uma pessoa oriunda ali do bairro de Guadalupe, nascido e criado em Guadalupe, educado em escola municipal, minha primeira escola onde fui alfabetizado, Escola Municipal Antônio Francisco Lisboa, e depois no ginásio na Escola Municipal Gilberto Amado. E ali já na minha pouca idade, eu tive uma experiência em conhecer atores da política. Aos meus 12 anos de idade, eu fui presenteado com a visita na casa de Leonel de Moura Brizola. Nossa, que privilégio. Privilégio. Para os que gostam e para os que não gostaram, entendeu? Eu tenho que dizer, foi um privilégio enorme para mim. E ali, depois daquele encontro, aos 12 anos de idade, e que ele me abraça na sua cintura e fala, garoto, você é o futuro do país. E eu não entendia bem o que significava aquilo. Mas passei a me interessar por aquilo. E depois, aos 14 anos, eu tive a oportunidade de... 14, 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de Darcy Ribeiro, nosso querido sempre Darcy Ribeiro, uma pessoa com um olhar todo especial para a educação. Fantástico. E ali eu começo a entender que, através da educação, é a base de um tempo melhor para o país, melhor para a cidade, melhor para o Estado. E aí vem os desdobramentos, né? Eu fui estudando, me dedicando ao conhecimento, em aprender, a vida profissional também, mas nunca mais consegui me afastar da política, porque passei a entender que a política é a ferramenta real de transformação que a sociedade tem. Perfeito. As grandes decisões passam pelo cenário político. É o legislativo e também o executivo. E hoje, vou ser muito sincero, isso talvez não seja nem muito comum nas rodas da política. A responsabilidade do que está acontecendo é toda nossa. O caos que o Rio de Janeiro vive é porque pecaram na condução do processo. A educação foi banalizada, a saúde foi escanteada, as ações de infraestrutura foram deixadas de lado e propósitos diferentes começaram a ter prioridade na agenda. E nós temos sim que reagir. Temos sim que chamar isso para nossa responsabilidade, e aí eu não fujo da responsabilidade. Eu, como parlamentar que sou, que foi escolhido pelo povo nas últimas eleições aqui na capital do Rio de Janeiro, o diálogo tem que ser muito fiel ao propósito.
Nós não podemos usar os canais de comunicação, os canais de exposição de ideias para falar uma opção de soluções bonitas, de propostas bonitas, mas no exercício do mandato você praticar de forma diferente, Flávio. Sabe? Então, é um momento muito próprio de nós falarmos isso. No próximo ano se avizinha as eleições de 2026 e isso faz parte do contexto, discutir, debater. É a hora de sentar todo mundo na mesa, o judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, todas as forças com importância de decisão para falar assim, olha, o que nós vamos fazer para um Rio de Janeiro melhor? O que nós temos que fazer para um Estado melhor? Deixar as vaidades de lado, deixar o eu de lado e pensar realmente no povo do Rio de Janeiro. Então, voltando ali, que a gente se perde, a gente já pensa logo em solução, a gente é acelerado em trazer soluções. Mas a minha adolescência, a minha juventude na militância política partidária foi me dando a percepção de que através do mandato nós poderíamos chegar e fazer uma construção de um tempo melhor. Aí tem militância partidária que envolve tudo isso. E passados os anos, a gente sempre teve com alguma atribuição, seja no Executivo Federal, no Executivo do Estado, no Executivo Municipal, aprendendo, trocando, corrigindo o curso, porque muitas vezes a gente tem uma ideia que acha que é melhor, mas quando você chega num colegiado de ideias, você entende que você precisa recuar, acertar. É verdade. Então toda essa sensibilidade, Flávia, faz parte de um processo para um Estado melhor, para um país melhor. Então, quando você me dá essa oportunidade de falar para esse público fantástico, dizer para vocês assim, o Estado precisa interferir de forma mínima na iniciativa privada. Nós temos que ser facilitadores, nós temos que ser mãos para poder acontecer, gerar estabilidade jurídica. Perfeito. Porque qual investidor que está num Estado que não tem as garantias jurídicas? Tem, afastando todos, né? Tudo se afasta. Hoje, o Rio de Janeiro, as grandes indústrias não estão no Rio de Janeiro. Por quê? Não tem segurança jurídica, não tem segurança também na parte policial, na fiscal, na parte da segurança e da vida mesmo. Então todo mundo saiu. Mas nós queremos dizer sim, ainda tem jeito. O Rio de Janeiro tem jeito. Nós acreditamos. Então estar falando com você isso é maravilhoso porque eu sei que você também acredita nisso. Sim. E nós temos que levar essa mensagem de um tempo melhor para o Rio de Janeiro. Vereador, assim, até redundante a gente falar, mas a gente tendo esse canal com a população, a gente tendo essa possibilidade de levar e trazer luz ao mandato de um vereador é importante, porque as pessoas não conhecem o trabalho, não sabem da dimensão, do compromisso, da responsabilidade que é ter um vereador. Nosso vereador aqui, por exemplo, ele hoje trata de um assunto muito importante, que é o selo Carioca Mais Sustentável. Vereador, eu queria que você falasse sobre isso, porque trazer agricultura familiar é um tema muito importante para a nossa população. Nós temos hoje grandes produtores que são informais. A gente não consegue saber de onde provém o produto, como é que ele é controlado, e eu sei que o senhor tem essa preocupação. Essa sua proposta é super interessante e eu queria que o senhor trouxesse para a população, explicasse como é que esses polos vão fornecer, como é que a população pode saber de onde provém esse produto. Fala um pouquinho para o Fala Pública Podcast desse seu selo. Para falar desse selo, eu preciso remeter à minha adolescência. Na Escola Municipal Gilberto Amado, na 5ª série, eu tinha aula de técnicas agrícolas. Eu tive também. Teve também? Tive também. Engraçado que naquela época nós tínhamos técnicas agrícolas, educação para o lar... E OSB. Educação Social. A OSB era uma matéria de curso. Nós tínhamos técnicas industriais. Tive também. Onde nós tínhamos todo o maquinário ali na escola, onde você aprendia a usar a carpintaria, marcenaria. Mas voltando à agricultura, ali nós aprendíamos a trabalhar a terra, preparar a terra e fazer o plantio. Hortas. E o que a gente vê que o Rio de Janeiro, Brasil, com todo o potencial que tem de produção, é muito pouco aproveitado. Faltam propostas e incentivos para uma agricultura familiar mais sólida. Perfeito.
A gente vai para alguns países, é incrível, né? Eu tenho a experiência de viajar ao mundo. Tem países que ele não tem estrutura nenhuma, a terra é ruim, o solo é ruim, não tem água. Mas o estudo e a vontade de vencer, eu vou dar como exemplo Israel, eles são grandes, Solo ruim demais. são grandes exportadores de frutos. Ninguém acredita, você vai ali no meio do deserto, Exatamente. é um oásis, porque a pesquisa funciona, a vontade política funciona e a liberdade do empreendedorismo é real. Essa é a principal. Né? Então, assim, quando você vem para a nossa realidade, e nós temos, cada um tem um cantinho de terra, se você chegar a morar numa cobertura, se você morar num apartamento, e você separar lá uma jardineirazinha, você plantar, você vai colher, você vai ter o tomate, você vai ter uma salsa, um coentro, você tudo consegue produzir. Então, por que não fazer isso em escala organizada? Então, quando você, através de um projeto de lei que nós estabelecemos na Câmara Municipal, é justamente isso, criar um selo, mas por trás do selo vem o fomento à agricultura familiar. Fantástico. É você estimular a agricultura familiar e você fazer uma agricultura onde você fique livre dos agrotóxicos, você use produtos naturais para você dar uma qualidade para orgânicos. Então, através disso, quando você tem o selo, você vai ajudar aquele empreendedor a colocar para fora aquela produção. Porque quando tem um selo com credibilidade, um selo instituído por uma prefeitura, né, por uma secretaria, que atesta a qualidade daquela produção, o cliente vai chegar e vai comprar com muito mais confiança. Então, o selo, qual a ideia do selo? É passar credibilidade e a confiança ao consumidor, dizendo assim, olha, esse produtor aqui, ele cumpre as regras, ele é uma pessoa que se preocupa com a ecologia, com a qualidade da produção, ele está preocupado em gerar recursos, sim, mas sobretudo através de um produto com qualidade. Então esse selo foi pensado nesse propósito, nesse sentido. E como eu falei para você, uma necessidade real de fomentarmos a agricultura familiar. Vereador, eu vi que durante esse seu processo de aprovação na Câmara, também há a discussão do QR Code, né, dentro desse projeto. Explica pra gente como é que você vai implementar essa questão do QR Code, como é que você vai ter o controle disso daí? É a grande realidade. É agricultura com tecnologia, com modernidade. Hoje você chega em qualquer restaurante, você vai ver o cardápio, você aponta para o QR Code e você vai ver o menu de tudo que vai ser servido, está ali. Então, quando você pega um fornecedor, ele tem um QR Code e ele poder mostrar, o agricultor faz isso e põe no selo dele isso, disponibiliza. O consumidor vai pegar o QR Code e vai ver de onde começou, como começou, cada etapa do processo. Então, não é legal? Claro, maior informação. Quando você chega no restaurante, eu gosto de cozinhar, eu gosto de conhecer. Então, quando eu chego no restaurante, a primeira coisa que eu quero ver é como é que é a cozinha daquele restaurante. Olha! Né? Eu gosto de entrar e ver o capricho que é, como é feito. A limpeza. Então, você imagina só, eu sou consumidor, então eu vou consumir um produto, ele está ali numa feira, está no mercado. Eu pego o meu telefone, boto ali, e o QR Code me leva para dentro da produção daquele agricultor. Além de dar luz e conhecimento do agricultor, o senhor está favorecendo essa agricultura também que não é vista, né? Justamente, e através disso, nós vamos ter outros investidores, grandes investidores, que vão ter o interesse de fomentar aquela agenda. Então, é agricultura, é aquela coisa da mão na massa, com a tecnologia, com a modernidade. E esses polos de distribuição, como é que eles serão colocados aqui na metropolitana, no nosso município? Tudo isso parte de etapas. A etapa inicial é o estudo de cada região produtiva, do que ela produz. Depois de feito esse mapeamento, é sugerir ao executivo que disponha por áreas quem são os fornecedores locais. Então, naquela região das vai setorizar aquilo ali. Então, assim, naquele setor a gente vai ter a produção. Quem é que produz o mel? Nós temos produção de mel. Quem é que produz a macaxeira ou a aipim aqui no Rio de Janeiro? Quem é que produz a laranja? Quem é que produz o coco? Quem é que tem a alface, o tomate? Então, vamos setorizar isso
E mais do que isso, essas feiras, vamos falar numa possibilidade de existirem feiras, feiras constantes, feiras continuadas. Então a gente saber que às vezes é produzido material na Zona Norte que vai ser levado para a Zona Oeste, para a Zona Sul. Vai ser um plural. É uma troca. Tudo isso tem que passar, tem que ser discutido com quem faz. Sem dúvida. Isso não pode ser, torna a dizer, o legislativo, o executivo, ele não pode interferir na cadeia de produção. Nós podemos sim dar o suporte para fazermos uma melhor entrega. Eu acho interessante, o vereador, o senhor colocar para o nosso público, por quê? Porque isso é uma ideia, é uma inovação no Rio de Janeiro. Até então a gente não tem, por enquanto, noção de quem está produzindo, de onde está vindo. E nesse contexto todo, o Rio de Janeiro é pioneiro, não é? Na verdade, o Rio de Janeiro, ele passou um bom tempo sem se preocupar com essa agenda. Eu vim agora de 2 semanas numa agenda com o governador Ratinho, governador do Paraná. E o Paraná é um precursor nessa questão da agricultura familiar, com um potencial enorme, fantástico. E eu preciso dar testemunho do que vi ali no Paraná. Mas o que mais me deixa disposto é saber que, assim como o paranaense é capaz, o fluminense, o carioca, Também é muito capaz. nós somos capazes. Temos sim que pensar, planejar para que as realizações aconteçam. Nós temos vocação para o sucesso. O povo brasileiro, o Rio de Janeiro, tem vocação para o sucesso. E nós não vamos deixar de perseguir esse objetivo. Tenha certeza, nós vamos perseguir cada vez mais esse objetivo, seja através da Casa Legislativa que eu faço parte hoje, seja indo para Brasília nas relações com o Senado Federal, com a Câmara Federal. Aonde nós tivermos que ir, nós iremos para buscar um tempo melhor para a sociedade fluminense, para a sociedade carioca, para esse povo maravilhoso que é o Rio de Janeiro. Vereador, partindo para o último bloco aqui do nosso podcast, eu queria que o senhor falasse das outras bandeiras também que o senhor trata dentro do seu mandato, né? Eu sei que o senhor tem outras fontes, outros trabalhos também que são muito importantes. Eu fui forjado no ambiente cristão, no ambiente de igreja. E a igreja, ela tem, não é só a igreja, as religiões, a igreja católica, os espíritas, nossos irmãos espíritas, os evangélicos, nós temos vocação para a solidariedade, para o acolhimento. E desde muito novo, eu aprendi que quando a gente faz o que o Cristo ensinou, que é amar o próximo e cuidar do próximo, a gente tem que fazer com muito amor. Sem dúvida. Então, o que não pode ser confundido é fazer amor, você criar as questões que o amor proporciona, gerando uma dependência com projetos sociais que criem dependências. Não, nós temos que acolher, entender a necessidade e formar as pessoas para que elas possam ir e romper e ter os empregos, aquilo tudo. Porque se elas ficarem só dependentes de projetos sociais, que olha só, prestem bem atenção com muita responsabilidade, os projetos sociais são muito importantes, mas eles não podem se tornar uma prática constante. Ad eterno. Ad eterno, não. Perfeito. Nós temos que acolher aquelas pessoas, sobretudo hoje, nós vemos muitas mulheres que são mães solo, que têm um peso muito grande, então o Estado precisa acolher sim. Mas o que ela quer? Ela não quer ter uma dependência de receber vale gás, vale... Ela não quer isso. Ela quer ter um acolhimento para ela poder ter um emprego, ter uma creche boa, uma escola boa para o filho dela estar acolhido enquanto ela trabalha. Ela quer dignidade. Então, falar de social é muito isso. E eu já faço isso por esse viés que eu tenho da igreja, o acolhimento, né? E também as causas atípicas. Mais atípico. As mães atípicas, né? As crianças atípicas. Eu não mostro isso nas minhas redes sociais porque
eu tenho muito cuidado para não parecer... Apelativo. Para não parecer apelativo, mas eu já estou nessa causa há mais de 8 anos, com muita dedicação, e olha, eu vou falar para vocês, é transformador quando você abraça. Fala-se muito das crianças atípicas, das crianças com comorbidades, pessoas com comorbidades, mas esquece de falar do cuidado que tem que ter com a família. Fundamental. O pai e a mãe, eles são que sentem a dor direto, sabe por quê? Se o filho dele não é bem acolhido, se o filho dele passa por rejeição, é ele que sente essa dor direto. Muito maior, né? Entendeu? Muito grande. Então nós temos sim que nos preocupar com a questão no pleno. É formando mediadores, é preparando mediadores, é você podendo acolher essa mãe, esse pai, essa tia e dando a eles dignidade. Porque às vezes um abraço, Flávia, faz muita diferença. Um aconchego faz a diferença. Quando você vê uma criança agitada e você vai e acolhe com carinho, aquela mãe fica emocionada porque não é isso que acontece na sua maioria. Sim. Hoje existem campanhas de conscientização, mas o meu chamamento para todos nós não é para tirar fotografia, para ganhar like, não faça isso. Seja responsável. Meus companheiros da política, não fiquem no abraço para like, para fotografia, não faça isso. Abrace a causa de verdade, faça com amor. Porque a palavra que resume tudo isso é o amor. Quando nós obedecemos a missão que Cristo nos deu, de acolher e fazer com amor no coração, certamente os frutos nós colheremos bons frutos. Vereador, eu queria terminar esse nosso podcast aqui tão fantástico, porque eu sei que a sua agenda é muito disputada, agradecendo desde já a honra de ter nessa mesa uma pessoa dessa sua imensa capacidade de reconhecer o trabalho do parlamentar. Ser vereador é uma coisa ainda que eu acredito pequena para o senhor ainda tem muita coisa para caminhar ainda pela frente, sucesso lhe espera, e eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a população do Rio de Janeiro através do seu mandato. Mais uma vez, falando para vocês que nos assistem, é o seguinte, ainda tem jeito, somos brasileiros e nossa vocação ao sucesso é total. Mas para isso nós precisamos arregaçar as mangas de fato, Flávia. Sabe, canal como o seu no Fala Pública, falando para milhares de cariocas, milhares de brasileiros que assistem, a responsabilidade que nós temos. E essa responsabilidade a gente pode exercer através do voto. Perfeito. Do voto com responsabilidade. 2026 vem aí. Nós temos que entender o que de fato é bom para o nosso Estado, para a nossa nação. E essa responsabilidade é sua também. Então, assim, nosso mandato está à disposição de cada um de vocês. Vocês podem chegar a procurar o Marcos Dias Oficial _, que está no nosso Instagram, acompanhar o nosso mandato ali na Câmara dos Vereadores. Estou presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, uma agenda fabulosa, onde nós tiramos aquele ideal de ideologias políticas partidárias para o acolhimento à vida. Fundamental. Então, hoje, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ela está preparada para receber e acolher aquelas pessoas que estejam sendo perseguidas, injustiçadas. Nós vamos acolher e vamos dar desdobramento, pode ter certeza. Estamos e continuaremos trabalhando por um tempo melhor para o nosso Estado, para a nossa cidade, para o nosso país, Brasil. Obrigado. Família, pátria, um tempo melhor para todos nós. Eu tenho um slogan que diz o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Então, se você, junto com a Flávia, junto com o vereador Marcos Dias, se nós arregaçarmos as nossas mangas, nós vamos construir um tempo melhor para o nosso Estado. Vamos com tudo, galera. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Pessoal, Fala Pública Podcast, mais uma vez aqui, nesse evento, dessa grandeza. A gente só tem que agradecer a todos os nossos colaboradores, principalmente ao nosso querido vereador Marcos Dias. Uma honra para mim. Cíntia Félix,
nossa querida secretária também, e dizer que Fala Pública Podcast tem um alcance não só no Rio de Janeiro, mas também em toda a região do Rio Grande do Sul e outros estados. Contamos com vocês, está aberto o nosso canal, voltaremos com outros convidados aqui. Até a próxima.